Bom dia a todos. Que Jesus nos auxilie durante essa manhã, que nossas mentes estejam abertas para o entendimento da lição que hoje vamos comentar, que ela está no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos falar dos itens 1 ao item 4, o maior mandamento. E esse capítulo começa contando para nós a parábola dos credores e dos devedores, onde Jesus conta que havia um rei que chamou seus servidores para uma prestação de contas. E apresentou-se a ele um funcionário que o devia um valor bastante alto. E o rei então disse que queria receber. E o funcionário, desesperado, não tinha como liquidar essa dívida, que realmente era muito alta. O rei então diz que vai prender a ele, a esposa e seus filhos e mantê-lo na cadeia até que ele consiga liquidar a sua dívida. Ele, desesperado, se joga aos pés do rei e diz a ele: tende paciência, Senhor. Tende paciência que eu lhe pagarei. Me dê um tempo que eu lhe pagarei tudo que lhe devo. E o rei, sendo um homem caridoso, teve compaixão e perdoou a dívida dele. E ele mal saiu dali, encontrou com um companheiro que lhe devia uma quantia quase que insignificante. Mas ele agarrou o companheiro pelo pescoço, quase degolando ele, e disse: pague-me agora tudo que me deves. E o companheiro disse: mas eu não tenho como lhe pagar. Ele falou: se não me pagar, vou te prender. Tenha compaixão, tenha paciência. Quando puder, lhe pagarei o que devo. Não teve jeito. Ele mandou prender o companheiro. E os outros companheiros, vendo aquela situação, não se conformaram e foram contar para o rei. O rei então chama esse servidor e diz a ele: mau servidor, eu não acabei de perdoar-lhe tudo quanto me devia? Não devia você também ter perdoado o seu companheiro, assim como eu lhe perdoei? Dessa forma, o rei entrega ele aos carrascos para que assim seja feita a justiça conforme ele entendia. E então Jesus resume esse ensinamento dizendo assim: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Isso está em São Mateus, capítulo 28, versículos 23 a 25. E esse servidor, provavelmente, somos cada um de nós, não é mesmo? Que somos condescendentes com as nossas faltas, com as nossas dívidas, e somos tão implacáveis com quem nos ofende, com quem nos deve. Mas, desde a antiguidade, muito antes do Cristo, todos os povos, os persas, os chineses, os egípcios,
no Nepal através do Buda, na Índia através de Krishna, os gregos através de Sócrates, eles receberam e deram informação sobre a importância do amor e do perdão. Profetas, administradores, juízes, filósofos, todos eles falaram sobre o amor. Portanto, quando Jesus aparece na Palestina falando de amor, já encontra a semente depositada. Não é a primeira vez que se vai ouvir falar sobre a lei de amor. É fato que dentro de Israel foi a primeira vez que se ouviu falar sobre o perdão aos inimigos. Podem consultar todo o Velho Testamento. Em lugar nenhum nós vamos encontrar nenhuma fala sobre o perdão aos inimigos. Jesus é o primeiro homem a falar na Palestina sobre isso, porque naquele momento a humanidade já estaria pronta para receber de maneira geral uma revelação que poderíamos chamar a revelação universal. Assim, a lei de amor apresentada por Jesus traz a confirmação daquilo que já havia sido apresentada por outros reveladores em outras partes do mundo. O diferencial é a maneira como Jesus lidava com a mensagem que ele trazia, a forma que ele trabalhava com os ensinamentos que ele possuía. Enquanto os outros apresentavam suas mensagens e ensinavam ao povo, basicamente através de seus discípulos, Jesus se misturava à multidão e vivenciava tudo o que falava. Ensinava não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. São inúmeros os casos citados no Evangelho de Jesus comendo com pessoas de má vida. Jesus aconselhando, perdoando e curando pessoas de má vida. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele se misturava ao povo. Nenhum outro fez isso. Nenhum se misturou com a multidão para pregar seus conhecimentos como Jesus. Esse era o grande diferencial do Mestre, a convivência dele com a miséria humana. Os 4 pontos fundamentais de sua mensagem são o amor ao próximo, o perdão das ofensas, o desapego dos bens terrenos e o combate à hipocrisia. Ele pregava, se apresentava e trazia uma proposta diferenciada, calçada fundamentalmente na questão do amor. O amor é o esteio fundamental de sua mensagem. Tão fundamental que os fariseus, tendo sabido que ele havia feito calar os saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer uma pergunta. Mas era uma pergunta para tentar o mestre, porque os fariseus, eles eram como se fossem supervisores da lei. Eles ficavam de olho, tentando pegar o mestre em alguma coisa para entregá-los aos romanos. Então ele pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus não responde a ele, porque ele já era um doutor da lei e com certeza devia saber. Então Jesus responde através de uma outra pergunta, diz para ele: como é que está escrito na lei? Como é que tu lês? E ele diz lá, amarás o teu Deus acima de todas as coisas
de todo o teu coração, de toda a vossa alma e de todo o seu espírito. Aí Jesus complementa: disseste bem, esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse. Quer dizer, semelhante, que é igual, tão importante quanto: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda e completa, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em São Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. A figura de Jesus tem esse traço diferente porque ele, diferentemente dos outros pregadores, ele se mistura com a massa e fala de um pai amoroso, justo e bom. Ele veio desfazer aquela ideia que a gente trazia da lei mosaica, daquele pai vingativo, bravo, que nos punia. O amor resume a mensagem de Jesus por inteiro. E é fato, se formos observar a forma como ele se comportava, era o amor. Porém, era um amor diferente dos outros. A proposta do Cristo era vivenciada e ele exercita a questão do amor em todas as suas vertentes. Na relação do amor a Deus, na forma como ele se relaciona com o próprio Criador. A maneira como ele se dirige ao Criador é muito surpreendente. Porque os judeus, eles não têm o hábito de chamar Deus nem sequer de Senhor. Eles só dizem Adonai, que quer dizer, traduzindo, quer dizer Senhor, eles só dizem essa palavra dentro da sinagoga, dentro do templo judaico, durante os cultos. Fora do culto, não é comum dizer. Eles se referem a Deus não como se tivesse intimidade com Ele. Eles chamam de eterno, o homem, de uma coisa assim, de uma forma bem distante. E Jesus vem e apresenta Deus o chamando de Abba, que traduz-se como pai, mas que não é pai, na verdade é papai. É mais carinhoso ainda. Ele fala de uma intimidade dele com o Criador. E essa foi a razão pela qual ele foi crucificado. Porque ele teve a ousadia de dizer que era filho de Deus. A relação dele com o Criador era uma relação de profundo afeto. Ele não veio nos apresentar um Deus punitivo. Dizia ele: quem de vós que um filho pedindo pão dá pedra? Ou que pedindo peixe dá uma serpente? O vosso Pai que estás nos céus também não vai fazer isso. A maneira como Jesus apresentou Deus e a relação dele com os homens foi profundamente revolucionária dentro do conceito judaico. Porque a mensagem dele falava de um amor incondicional. E quem de nós é capaz de sentir um amor incondicional? Vocês conseguem imaginar alguém que vocês tenham um amor incondicional? Bem, alguém deve ter pensado, filho, né? Porque nasce aquela criaturinha tão indefesa, tão dependente de nós. Nós amamentamos, ensinamos a andar, ensinamos a falar, e a gente pensa, né? Eu faço qualquer coisa por esse ser. Eu dou a minha vida por esse ser. Mas aí,
essa criaturinha cresce, passa seus 7 anos, e lá pelos 14 anos, ela faz um download de todas as suas existências e mostra o seu verdadeiro caráter. E daí, nós nos assustamos. Falamos, meu Deus, que filho é esse? Eu não conheço essa pessoa. Nem parece aquela criança que eu eduquei. Como pode? Mas nós estamos tão condicionados a amá-lo, porque somos mães e pais, que a gente ama a si mesmo. Mas a gente ama, sabe por quê? Porque é nosso filho. Porque se fosse o filho do vizinho, a gente diria, meu Deus do céu, já tinha colocado na rua. Então não tem um amor mais condicionado do que o de pai e de mãe para mim. Não é o amor incondicional que Jesus veio nos ensinar. Jesus, quando ele apresentou a relação dele de amor com o próximo, ele surpreendeu a todos nós, porque ele vinha fazer um resgate da relação com o próximo, indo além do dever, dizendo que devíamos, inclusive, os nossos inimigos. Dizia ele, fazei bem àqueles que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. E nós ainda temos tanta dificuldade de entender o amor e tanta dificuldade de amar. Temos dificuldade de convivência dentro do lar, fora do lar, no trabalho. Nós temos dificuldade de compreensão e sofremos e fazemos sofrer. E tudo porque não aprendemos a amar, nem a nós mesmos. Nós não gostamos de nós. O problema da baixa estima está em 90% da população encarnada no mundo. Então, a gente acha que o problema é exterior, né? A gente não gosta da gente e acha que o problema é exterior. Aí a gente pinta o cabelo, a gente aplica botox, a gente faz uma reforma porque acha que, né, assim a gente melhora. O problema não está fora, o problema é interno. E como a gente se acha muito porcaria ou inferior, a gente fica tentando parecer o que nós não somos. A gente tenta parecer o que não é. Aí fazemos propaganda enganosa sobre nós. Ou pior ainda, tentamos diminuir os outros para nos sentir um pouco melhores. Quando você está tentando fazer uma coisa e não está conseguindo fazer essa coisa direito, e vem alguém e faz muito bem, meu Deus, dá uma raiva, né? E essa raiva dá porque nós não nos aceitamos como somos. E se nós não aprendermos a nos aceitar, não conseguiremos nos amar. No estágio em que nós estamos hoje, que nós nos encontramos, as coisas funcionam para a gente na nossa vida como um pêndulo. Ora estamos de um lado, ora estamos do outro. Então, tem hora que nós nos achamos o máximo. Só faltava a gente ser humilde para ser perfeita, né? Como agora já sou humilde, então já sou perfeita. E no outro dia, nós nos sentimos piores que a mosca do cocô do cavalo do bandido. Aí ficamos assim, ou somos o máximo, ou somos uma droga. Mas tem dia que esse pêndulo está no meio, ele passa pelo meio. E esse é o dia X. Esse é o dia em que você tem a verdadeira noção da realidade. O que você é e o que você não é. O que você é capaz de oferecer
e o que ainda não dá para você. Essa noção da realidade é o grande desafio da nossa existência. O dia que eu estou muito convencida, eu digo, calma, Eliane, calma, que não é tudo isso, né? Baixa a bola. E o dia que eu estou muito deprimida, eu digo, tá, também não sou tão ruim assim. Tenho lá minhas qualidades. Então, para tentar colocar esse pêndulo no meio, porque ele estando no meio, eu uso o que eu tenho, eu não negligencio os dons que já conquistei, mas também não fico achando que tenho a capacidade maior do que realmente tenho. Então, uma das grandes virtudes que podemos conquistar é assumir as nossas dificuldades. Fazendo isso, a gente vai se condenar menos e vai se amar mais. Amar a si é ter a coragem de saber quem somos. É olhar para dentro de nós e reconhecer tudo o que temos de bom, mas reconhecer também os nossos defeitos. Aceitá-los, mas lutar para transformá-los. Tentando ficar no meio desse pêndulo, na maior parte do tempo possível, porque é onde produzimos mais, onde fazemos coisas legais, onde erramos menos e quando erramos, nos perdoamos mais, nos aceitamos mais. Precisamos, na verdade, desenvolver os nossos sentimentos, porque nosso intelecto já está bastante desenvolvido. Já conseguimos até chegar à Lua, mas temos dificuldade de abrir a janela do nosso carro para pegar um folheto que alguém no sinaleiro está nos oferecendo e que faz parte do trabalho dessa pessoa e que nós desprezamos. E o que é o amor ao próximo? É fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa é a regra áurea que Jesus veio nos ensinar. É tratar o outro da maneira que queremos ser tratados. Esse é o guia mais seguro que se tem para o amor ao próximo. E quem é esse próximo? Porque muitas vezes, fora de casa, nós somos dóceis, somos amáveis, simpáticos, somos tão sociáveis. Porém, dentro de casa, nós nos revestimos de uma incompreensão, fazemos exigências descabidas, não é verdade? Quem é esse próximo que está do meu lado, dentro da minha casa? Quem é ele? Meu marido? Minha esposa? Meu filho? Meu irmão? Quem é esse próximo que às vezes convive dentro do meu lar comigo, mas eu não sei por que ele está triste? Não sabemos se ele está doente. Por que não damos atenção? Esse próximo dentro do lar é aquele companheiro com o qual nós nos comprometemos e com o qual nós temos que ter um mínimo de atenção, consideração e respeito. Conforme disse Jesus nesse capítulo, não se pode amar a Deus sem amar o próximo. Chico Xavier, no livro Doutrina Viva, diz que a vida sem amor, todos nós somos capazes de amar um pouco mais. Amar a natureza, ame as árvores, os pássaros, os rios. Precisamos de amar. Nosso planeta pede por amor. Não se pode chegar a Deus senão cumprindo nossas obrigações para conosco e para com o nosso próximo.
E para encerrar, eu vou contar uma história. Eu sempre gosto de contar uma historinha. Essa história, quem contou são os espíritos que contam essa história. Dizem eles que havia uma cidadezinha que foi construída bem no alto de uma colina. E fazia muito frio nesse local. E no inverno, eles destacavam alguns lenhadores para que descessem até a floresta para cortar lenha, para trazer, para aquecer a cidade durante a noite, que caía neve e ficava muito gelada. Então, saiu logo pela manhãzinha 2 lenhadores e desceram para a floresta. E foram cortando as lenhas e fizeram aqueles feixes de lenha, colocaram nas costas e voltaram para a cidadezinha, que a caminhada era longa. Um deles, olhando para o horizonte, falou: companheiro, apressemos o passo. Olha a nevasca que se aproxima. Se ela cair, nós não chegaremos a tempo. Ela vai nos pegar e nós morreremos congelados no caminho. Mas aquele feixe pesado, né? E eles aceleraram o passo, pisando naquela neve. E ao longe eles avistaram o que pensaram a princípio ser um animal morto. Era um pacote meio escuro na neve. Ao se aproximarem, viram que eram umas cobertas, umas peles, e foram abrindo, e lá dentro tinha uma criança. Uma criança que estava quase que congelada, já toda roxa, com os lábios roxos. Um olhou para o outro, aí um disse: não, eu não acredito que você está pensando em levar essa criança. Ele disse: claro, como posso deixar ela aqui? Se eu deixar aqui, ela vai morrer. Não está vendo como ela já está? Ele falou: mas se você levar, morreremos os 3. Porque é mais um peso para a gente carregar. Nós não vamos dar conta de chegar antes do anoitecer. Morreremos os 3 congelados. Ele falou: não, eu não vou deixar. O outro falou: então, eu não sigo com você. Largou ele para trás e seguiu à frente. E ele via o amigo indo lá na frente, e ele, com aquele peso da lenha, e mais a criança, ele aconchegou a criança no seu peito, e o outro foi tomando a distância, porque a caminhada para o outro era muito mais fácil. Até que numa curva ele não avistou mais o amigo. E já chegou na cidade, já estava escuro, os portões da cidade já estavam fechados. Ele bateu pedindo para que abrissem, assustados. Naquela hora da noite não esperavam mais que chegasse alguém, porque com aquele frio todo era praticamente impossível sobreviverem. Ele chegou, foi se agasalhar, foi se aquecer, e então ele perguntou sobre o amigo que chegara antes. E aí os porteiros da cidade falaram: não nos lembramos de ninguém que tenha chegado um pouco antes de você. Ele falou: mas não é possível. E no amanhecer, ele procurou por toda a cidade e não encontrou o seu amigo. Foram então procurá-lo, cavar a neve e acharam o seu amigo morto, congelado. E até hoje, eles contam essa história em riqueza de detalhes. E só divergem no final da história. Eles não sabem dizer se foi o rapaz que salvou a criança com o calor do seu peito, ou se foi o calor da criança que salvou o seu salvador. Obrigado pela atenção de todos. Um bom domingo para todos nós.
Grato, Eliane, pelas tuas orientações, pelo que você nos trouxe no dia de hoje. Certamente são lições que colocaremos em nossas vidas